Olá, meu povo, tudo bem? Espero que sim. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a vida de todos vocês que estão assistindo este vídeo. Eu quero dar início a mais um vídeo da Palavra do Senhor, mas antes eu quero fazer aquele pedido que eu faço sempre, que você que ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, que após você assistir esse vídeo, compartilhe também esse vídeo com as suas redes sociais, com os seus contatos, e não deixe de colocar o seu like. Eu tenho notado muitas vezes, quando eu vou dar uma revisão nos vídeos, eu vejo que há muitas visualizações e muito poucos likes, não batem a quantidade de visualizações com os likes que são colocados. Às vezes nós temos aí 30, 40 visualizações e tem 1, 2 likes só. E eu peço para você, meu querido, minha querida, que está assistindo esta mensagem, não deixe de colocar o seu like. Eu vou te explicar por quê. É muito importante, porque o YouTube, como eu falo sempre, o YouTube é uma plataforma comercial. Ela trabalha com propagandas, ela faz propagandas dos seus clientes e essas propagandas são colocadas através dos vídeos. Quando você abre o YouTube, você vê que sempre tem uma propagandazinha ali aparecendo. No meu não aparece, porque eu tenho um número muito pequeno de inscritos ainda. E eu também não estou preocupado com propaganda, não é essa a minha preocupação. A minha preocupação é semear a palavra de Deus. Porém, quando você assiste o vídeo e você não coloca o seu like, ele vai ficando, o vídeo vai permanecendo na mesma posição que ele está, o YouTube entende que esse vídeo não fez nenhum tipo não tem nenhuma necessidade de você colocar ele numa posição melhor. Então ele permanece lá embaixo. Agora, quando você vai colocando o seu like, as pessoas vão colocando, ele vai aparecendo para o YouTube como um vídeo que está sendo assistido muitas vezes. E aquilo ali para o YouTube é interessante. Por quê? Porque mais tarde eles vão poder fazer as suas propagandas em cima daquele vídeo. Nós colocamos os vídeos com a nossa intenção, no caso, de semear a palavra de Deus. E para o YouTube é importante que esse vídeo seja assistido muitas vezes e que aí sim ele vai poder colocar as propagandas dele. E para nós o mais importante não é nem a propaganda, para nós o mais importante é a divulgação da palavra de Deus. Então você que está aí do outro lado, não deixe de colocar o seu like. Nós vamos agora para uma breve vinheta e logo em seguida vamos estar trazendo a nossa mensagem da palavra de Deus. Muito bem, estamos de volta. Quero convidar você a abrir a palavra do Senhor, se você estiver de posse da sua Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 3. Nós vamos ler aqui a partir do verso 6 até o 8, onde diz assim a palavra do Senhor. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim na viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Amém, queridos? Eu queria trazer uma mensagem que eu já inclusive trouxe essa mensagem na igreja agora recentemente, que o título dela é Conserto ou Conserto? Eu explico. Conserto com C ou conserto com S? É o título dessa mensagem, você vai entender. Aqui nós lemos inicialmente quando aconteceu o deslize da parte dos homens, partindo de Eva, de Adão, quando ela, ouvindo a voz da serpente, que era o próprio Satanás que estava incorporava aquele ser, veio com essa notícia para ela que se eles comessem daquela árvore que Deus havia dito não comer, que eles não morreriam. E acabou convencendo Eva realmente de fazer aquilo, e Eva comeu
O fruto realmente, como a palavra de Deus diz, era um fruto desejável, e ela deu também ao seu marido. Ou seja, ambos pecaram contra Deus na desobediência. E nós vemos aqui nessa sequência, quando eles comeram daquele fruto, que a serpente havia dito que quando eles comessem do fruto, eles haveriam de conhecer aquilo que Deus também conhecia. Aquilo naturalmente deve ter trazido aí um estalo ali, um alerta para Eva: opa, eu vou ser igual a Deus se eu comer desse fruto. Então eu não vou morrer, mas eu vou ser conhecedor de tudo como ele tem, o conhecimento. E Eva se manifestou o desejo de comer daquele fruto e comeu. E depois deu para o seu esposo, para o seu marido, Adão, e ele também comeu. E o que aconteceu quando eles comeram aquele fruto? Eles não morreram realmente na sua vida física, mas naqueles momentos eles tiveram o princípio da sua morte espiritual, tiveram um infarto espiritual, porque a partir daquele momento eles perderam a coisa mais excelente que eles tinham, que era justamente a inocência. Ou seja, o pecado entrou na vida do homem naquele momento, no momento da desobediência à palavra de Deus, aquilo que Deus havia determinado. E quando aquilo aconteceu, eles foram tirados ali do Jardim do Éden, foram colocados num outro lugar. Ali no Jardim do Éden, no tempo da inocência, eles não precisavam se preocupar com muitas coisas. Eles não precisavam se preocupar com o bem e com o mal, eles não precisavam se preocupar com o alimento, porque o alimento era farto, eles não precisavam se preocupar com a saúde, porque a saúde Deus dava, eles não precisavam se preocupar com nada, até mesmo com a vestimenta. Eles andavam nus. Havia uma inocência no coração do homem e da mulher naquele tempo, que somente numa criança existe. Por isso o Senhor Jesus fala no livro de Mateus, quando os seus discípulos começam a perguntar quem seria o maior no reino de Deus, ele mostra uma criança e ele diz: se você não tiver a pureza e a santidade de uma criança, vocês nunca alcançarão o reino de Deus. O maior no reino de Deus é esse. Então, voltando aqui para o nosso início da nossa palavra, quando aconteceu tudo aquilo, o homem perdeu a sua inocência. E veja que quando ele perdeu a sua inocência e Deus veio procurar por eles, o que eles fizeram? Se esconderam. Quando nós perdemos a inocência, ou seja, quando o pecado passa a ser algo na nossa vida que é muito forte, Deus se afasta de nós. Nós inicialmente até buscamos se esconder dele porque estamos com vergonha daquilo que fazemos, mas de certa forma também Deus acaba se afastando do homem por causa do pecado, porque ele não se mancomuna com o pecado. Agora o que eu quero falar com isso tudo, o que é? Que o título da mensagem não tem a ver com isso que eu iniciei como introdução, mas é que eu queria falar justamente por que esse título, conserto e conserto. Conserto ou conserto? Conserto com C, conserto com S. Aí nós vamos primeiramente no conserto com S que está no nosso dicionário. O que é o conserto com S? Conserto com S é aquele conserto que se refere à manutenção, algo que estava quebrado e precisou ser arrumado. Um carro que quebra, um eletrodoméstico na sua casa que quebra, que precisa de conserto. Esse é o conserto com S, que diz no nosso dicionário. E nós temos o conserto com C, que também está no dicionário, que é o conserto que mostra ali que esse conserto com C, ele é vamos dizer assim, ele é uma peça musical feita por vários instrumentos, regidos por um maestro e apresentado a uma plateia. Essa é mais ou menos a definição que é dado no dicionário da língua portuguesa, vulgarmente conhecido como pai dos burros. Eu não acho isso, mas estou citando porque é uma citação que eu escuto desde criança. Esse concerto com C, que o dicionário nos mostra, é uma peça musical que é feito por vários instrumentos, várias pessoas tocando instrumentos, regidos por um maestro e diante de uma plateia. E é justamente o concerto com C que eu quero falar nesta manhã.
mas não o concerto peça musical, o concerto que a Bíblia se refere. E o concerto que a Bíblia se refere, que é o concerto, é um concerto que representa uma aliança. Quando você fala em concerto com C na Bíblia, ela fala também em concerto com S. Outro dia mesmo eu fiz uma mensagem falando sobre os lançadores e os concertadores de rede. Quando você lê lá concertadores de rede, você vê que esse concerto é com S. Agora esse que eu vou tratar hoje na palavra de Deus é o concerto com C. É o concerto que se refere a uma aliança que Deus faz com os homens. Aliança esta que havia entre Deus e os homens e foi quebrada quando Adão e Eva descumpriram a ordem dele e fizeram uso daquela fruta que não poderia ter sido comida. Então naquele tempo Deus tirou, aquele povo foi expulso, Adão e Eva foram expulsos do paraíso. A Bíblia nos relata que Deus chamou os três, chamou Adão, chamou Eva e a serpente junto, e Deus colocou uma punição para cada uma delas. A serpente, nós entendemos por causa dessa maneira como Deus se refere a ela, que a serpente era um animal que caminhava, que andava, que voava, sei lá. E Deus determinou que por causa daquilo que aconteceu, a serpente se tornaria um ser rastejante. Ela iria comer pó e ela ia ser pisada. A mulher, Deus determinou que a sua gestação, a sua conceição, como a Bíblia fala, seria com dores. E ao homem, esse então foi uma penitência, foi uma punição extrema, que ele disse que por causa do pecado dele, toda a terra seria amaldiçoada. Mas agora eu entro na parte do concerto com C. Haveria sim um concerto que haveria de ser feito de Deus com os homens novamente através de Jesus. Esse seria gerado pela mulher e viria para finalizar esse concerto entre Deus e os homens. Antes disso, o homem viveria debaixo da lei, que era justamente debaixo da condenação. Aí nós vemos, por exemplo, lá no Antigo Testamento, no livro de Gênesis mesmo, capítulo 9, no verso 11, que existe a seguinte fala neste verso: e eu convosco estabeleço o meu concerto com C, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. Este é um concerto que Deus fez com Noé. Chegou um tempo que a terra se corrompeu de uma tal forma, e Deus viu que aquela corrupção da terra precisava ser parada. Deus determinou a Noé que construísse uma arca. Aquela arca durou aproximadamente 100 a 120 anos. Noé construindo aquela arca. E durante aquele tempo, foi um tempo que Deus estabeleceu para um concerto entre os homens, porém os homens não entenderam. Tanto que aquele que Deus havia achado graça aos seus olhos era Noé. Noé e a sua família construíram a arca, e Noé e a sua família entraram na arca no tempo determinado por Deus. E toda a humanidade que havia na terra se perderam naquele dia. Só que depois de tudo aquilo, Deus falou para Noé que ele não faria mais aquele tipo de destruição na terra. Ele fez um concerto com Noé que haveria de começar uma nova geração. E aquele concerto é de que não haveria mais morte e destruição da terra por dilúvio. Tanto que Deus colocou o seu arco, que nós vemos até hoje. Muitas vezes depois de uma grande tempestade, de um grande momento de chuva muito forte, aquela chuva que muitas vezes traz até uma certa destruição, mas não como foi aquela no começo da palavra de Deus, no começo da Bíblia, traz uma destruição. Nós vemos aí muitas coisas que são destruídas por causa da chuva, mas logo em seguida nós vemos também o arco que Deus coloca ali, que aquilo ali é quando ele estabeleceu junto de Noé um concerto de que ele não haveria de destruir mais a terra. O nosso Deus, ele é perfeito no que ele faz.
Então nós precisamos estar atentos a este concerto que Ele fez com todos nós. Ele fez com a raça humana. Nós vemos também que no livro de Deuteronômio, capítulo 7, verso 9, ele diz assim: saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel que guarda o concerto, misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e guardam os seus mandamentos. Deus fez um concerto com todos os homens, de que se os mandamentos dele fossem respeitados, se o homem andasse segundo os mandamentos do Senhor, que esse concerto haveria de ser mantido. Isso lá no Velho Testamento ainda, no livro de Deuteronômio. Depois que o povo já foi tirado do Egito, Deus colocou Moisés para guiar aquele povo no deserto durante aqueles 40 anos. Não era para ficar no deserto 40 anos, mas o povo, pela sua incredulidade, pelo seu coração duro, acabaram vagando no deserto por 40 anos, até que aquela geração que saiu do Egito perecesse de vez. Quem entrou na terra prometida foram apenas aqueles 2 homens que no dia que foram espiar a terra, eles voltaram com a notícia que a terra era boa e que dava para entrar, vamos dominar. Os outros 10 infelizmente disseram não, a terra tem gigantes que aos seus olhos nós somos como gafanhotos e aos nossos também. Ou seja, um povo incrédulo, um povo de coração duro, mas Deus havia feito um concerto com aqueles homens. E esse concerto foi mantido porque aquela geração seguinte entrou na terra prometida e juntamente com eles Josué e Calebe, que eram os 2 príncipes das 12 tribos que não se dobraram diante das dificuldades. Tanto que estes homens entraram, Calebe com 85 anos, tomou posse da sua terra e diz na palavra do Senhor que ele ainda sentia-se como um menino, como há 40 anos atrás ele recebera a promessa do Senhor. Deus os manteve, susteve pelas suas testas. E esta promessa, esse concerto de Deus é conosco também. Quando nos mantemos na presença do Senhor, quando nos mantemos ali segundo os seus mandamentos, tudo isso nos é mantido como promessa. Josué chama o povo ao arrependimento e determina seu concerto com Deus. Josué 24:15, porém se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu, porém, e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué se firma nesta aliança com o Senhor, esse concerto do Senhor. Vocês podem fazer o que vocês quiserem, todavia eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué fala para aquele povo. Ele convida o povo ao arrependimento e é o que Deus faz. É o que Jesus fez quando chegou nessa terra. Ele chamou o povo ao arrependimento e até hoje as pessoas estão falando em nome dele, chamando ao arrependimento e as pessoas, muitas delas não querem, fogem, escarnecem. Jesus estabelece o seu concerto entre nós como família. No livro de Mateus, capítulo 12, 48 ao 50, diz assim: ele, porém, respondendo, disse aos que lhe falara: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E estendendo a sua mão para os seus discípulos, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão e irmã e mãe. Jesus estabeleceu uma aliança com a família. Quando nós estabelecemos, quando entendemos essa aliança, esse concerto, como família divina nessa terra, nós estamos enquadrados dentro desses conceitos. Amados, eu e você, quando respeitamos os mandamentos de Deus, nos tornamos família de Deus. Nos tornamos famílias enxertada na videira que é Jesus. Estes somos nós. Então você que está aí do outro lado desta tela me ouvindo, pensa nisso. Pensa que esta terra, esta vida, ela pode ter muitas maravilhas para te mostrar, mas nada comparado ao que Deus tem para você na eternidade. Só que para você participar desta eternidade tem um preço. E qual é o preço? Reconhecer Jesus como Senhor e Salvador, e andar nos seus caminhos, fazer as renúncias das coisas desse mundo, buscar caminhar na presença do Senhor. Este é o preço.
Pode parecer um preço muito caro para você, mas se você olhar para a sua vida, olha para aquilo que você é hoje, olha para aquilo que você já fez, olha para as coisas que você conquistou, se realmente essas coisas valem a pena. E se achar que vale, eu vou te dizer, vai ficar tudo aqui. Nada disso você vai levar contigo para onde você for. Se você for para a eternidade, tudo isso que você conquistou aqui, você vai ser 1000 vezes mais aonde você vai. Porque vai ser um tempo de glória, um tempo de louvor, de adoração. Agora, se você não for para a glória com o Senhor, você vai para um outro lugar do qual eu não desejo para ninguém. E o próprio Deus também não. Mas isso depende somente de mim e de você. Isso você também não vai levar. E as coisas que você vai encontrar lá é infinitamente inferior a tudo isso que você conquistou. Pensa nisso. Pensa que esse conserto que você precisa fazer com o Senhor é através de Jesus. Hoje não tem outro lugar. Não tem outro lugar onde você possa fazer um conserto que lhe dê vida eterna. É somente através de Jesus. Jesus convida para um conserto de compromisso. Livro de Mateus 16, 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. É um conserto para compromisso. Compromisso de caminhar na presença do Senhor Jesus. Aquele que cumpriu a missão pela minha e pela sua vida, que foi morrer pela cruz. Morrer na cruz. Não deixe, queridos, que esta aliança se perca pelo meio do caminho, que esse conserto se perca pelo meio do caminho. Nós somos aquele pelo qual o Senhor criou esse conserto. O conserto que há escrito na palavra de Deus é por minha causa e por tua causa. É por causa nossa que Ele fez esse conserto. Deus é soberano, Ele não precisa de mais nada, Ele não precisa de nada. Ele é. Ele não foi, Ele não existiu. Ele é existente antes de tudo. Para encerrarmos, eu quero ler aqui também Mateus 27, 50 ao 52. E Jesus, chamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra. E fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Jesus faz o seu conserto principal e maior benefício a toda a humanidade em sua morte na cruz. Veja que aqui Ele já deu a demonstração de como será. Ele deu a oportunidade, através da sua morte, de nós entrarmos na presença de Deus através dele. O véu do templo se rasgou de alto a baixo. Antes nós não tínhamos como entrar na presença de Deus, era através dos sacerdotes. No Antigo Testamento fala do sumo sacerdote que entrava uma vez por ano, levando o sacrifício pelo pecado, o sacrifício que era trazido ao Senhor. E hoje, este sacrifício é Jesus, foi sacrificado por nós na cruz do Calvário. Aquele cordeiro que no Velho Testamento se trazia diante do altar, hoje ele foi entregue na cruz, o sangue dele verteu naquele madeiro, e através da sua morte nos deu condições de entrarmos diretamente diante da graça. O véu do templo se rasgou de alto a baixo, e através de Jesus nós entramos diretamente na presença de Deus. Esta foi a maior aliança feita pelo Senhor, concedida pelo Senhor a toda a humanidade. No Velho Testamento era tudo pela lei, e a lei ela veio para trazer um referencial, e aquele povo tinha que obedecer, porque se não obedecesse eles morreriam e não ganhariam a salvação. Aqueles homens tinham que viver debaixo de jugo da lei. Hoje a lei prevalece, porque a lei é uma referência para mim e para você. Mas Jesus morreu na cruz. Hoje não precisamos mais fazer sacrifícios. O nosso sacrifício já foi feito na cruz do Calvário há mais de 2000 anos atrás. Hoje nós não precisamos mais estar sacrificando nada. Hoje o nosso sacrifício é sacrifício de louvor. Hoje nós temos que sacrificar carregando a nossa cruz no dia a dia. O que é obediência? O que é a cruz que Jesus fala? Que cada um tome a sua cruz e siga-me. É obediência, é o caminhar na presença do Senhor, é obedecer aos seus mandamentos, é seguir aquilo que Ele determinou quando Ele passou por essa terra, todos os ensinamentos que Ele teve.
Quando ele olha para aquela criança e diz que se nós não formos igual a ela, nós não alcançaremos o reino dos céus. Quando ele fala com os seus discípulos que nós precisamos ajudar as pessoas a ser voluntários. Quando ele fala sobre o pagamento dos impostos. Quando ele fala sobre ajudar as viúvas, quando ele fala sobre você abençoar a vida dos necessitados, ajudar os que estão enfermos, visitar, atender bem os forasteiros, tudo isso faz parte da minha e da sua cruz. A nossa cruz é levíssima, se nós compararmos com a cruz que Jesus carregou, saindo da cidade, subindo até o Calvário. E lá no Calvário ele foi colocado numa cruz que não era para ele. Se você ler, tem uma passagem que eu não vou lembrar agora exatamente onde está, que quando foram colocar Jesus na cruz, tiveram que esticar os seus braços para que ele pudesse ser pregado. Sabe por quê? Porque aquela cruz não era para ele, aquela cruz era minha, aquela cruz era tua, mas ele se colocou no nosso lugar, ele se entregou no nosso lugar. Ele entregou a sua vida para que eu e você tenhamos vida e vida em abundância. No livro de João 10:10, ele fala que Satanás veio para roubar, matar e destruir. É o que nós temos visto. Quer saber como é que isso está acontecendo? Liga de manhã a televisão no noticiário e veja lá o que tem acontecido no espaço de 24 horas. Quantas pessoas morrem assassinadas por acidentes, overdose de drogas que levam as pessoas à loucura, a matar. Eu tenho visto coisas que a minha mãe falava quando eu era criança, pessoas da minha família que estavam na igreja, que já pregavam sobre isso, diziam: olha, vai chegar um tempo que você vai ver filhos matando pai, pai matando filhos. E a gente, quando criança, eu achava aquilo uma coisa esquisita demais, eu achava que aquilo nunca iria ver, e eu estou vendo isso hoje. Eu estou vendo filhos matando pai, matando mãe, matando avós, matando filhos. Pais matando filhos, mães matando filhos. Muitas vezes por causa de ser usuário de droga, muitas vezes por causa da própria maldade no coração, não sei. Porque eu já ouvi situações de uma mulher matar os seus filhos por causa de uma paixão que ela tinha por um homem. E aquele homem falou que não queria nada com ela porque ela tinha filhos, ele não queria essa responsabilidade. Isso quem me contou foi um amigo de trabalho, há uns anos atrás. Eu achei uma coisa fora do comum, mas ele falou que aconteceu na cidade dele. Uma mulher que era viúva ou separada, não sei, ela tinha 2 filhos pequenos, e esta mulher, ela frequentava bailes nos finais de semana. Ela conheceu um homem num daqueles bailes, teve um relacionamento amoroso com ele, e se apaixonou por aquele homem, e começou a insistir com ele, que eles poderiam viver juntos, que eles poderiam casar. Ela queria, e aquele homem, quando viu que essa mulher, ela já tinha sido casada, ela tinha 2 filhos pequenos, ele falou: eu não quero essa responsabilidade para mim, eu não quero criar filhos de outras pessoas. Aí a mulher, passado um tempo, essa mulher procurou por aquele homem, ela continuou vendo e falou para ele que ela havia mandado os filhos dela para casa de alguns parentes, que esses filhos iam ser criados pelos parentes dela, que ele poderia ficar com ela, que ela não ia trazer mais os filhos para casa. E esse homem aceitou, que ele falou: eu quero ter uma vida com você, eu não quero filhos, se tiver que ter filhos serão os nossos. E aí, passado um tempo, pessoas desconfiaram que aquelas crianças sumiram e foram pesquisar. Quando falaram que estava na mão de familiares, foram procurar, nenhum familiar estava com aquela criança. Quando foi comunicado, a polícia acabou entrando no circuito, e quando colocaram aquela mulher, vamos dizer assim, numa imprensa na parede, ela confessou que ela havia matado as crianças e enterrado. Por quê? Porque ela queria ficar com aquele homem. Olha que coisa absurda. E isso, quando se falava no passado, eu não acreditava que um dia pudesse acontecer, e hoje nós estamos vendo. Então, querido, pensa no dia de amanhã, pensa na sua vida futura. Pensa nesse concerto com você, essa aliança que o Senhor fez na cruz do Calvário com você e comigo. Vamos preservar essa aliança. Se você ainda não tem essa aliança, você que está aí do outro lado, faça. Procure uma igreja próxima da sua casa. Procure uma família que tem uma célula, não sei. Confesse Jesus como teu Senhor e Salvador. Caminhe na sua presença, e você verá que tudo será diferente. Talvez você não vai ter uma vida
inicialmente tão empolgante como você tem no mundo, porque o mundo proporciona muitas coisas para segurar as pessoas. A palavra de Deus, ela nos ensina que nós precisamos caminhar na presença do Senhor para alcançarmos um dia a salvação, um dia estarmos na glória com o Senhor. A salvação é aqui. E o apóstolo Paulo deixa lá no livro de 1 Coríntios, se não me engano, capítulo 2, verso 9, não tenho certeza, eu vou até dar uma olhada aqui se é isso mesmo, livro de 1 Coríntios, capítulo 2, no verso 9, quando ele diz que aquilo que não chegou ao coração do homem, aquilo que os olhos não viram, que o coração, espera um pouquinho, deixa eu ler aqui para ficar mais fácil, se é isso mesmo, verso 2, capítulo 9, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. E isso não é aqui, isso é na eternidade. Pensa nisso, queridos. Eu quero encerrar essa pequena mensagem fazendo uma oração. Quero convidar você a fechar os seus olhos. Pai amado, em nome de Jesus, tivemos esta mensagem, Senhor, falando sobre o conserto que o Senhor fez com toda a humanidade. Pai, eu peço pelas vidas daqueles que estão assistindo este vídeo nesse momento, que o Senhor possa tocar no coração de cada um deles e que haja este conserto na vida de cada um. Que nós possamos ver, Senhor, vidas se dobrando diante da Tua majestade. Que o Teu poder e a Tua glória, Senhor, seja manifestado no meio do Teu povo. Que a graça do Senhor, que o poder do Senhor seja derramado e que tudo na nossa vida nos seja para a glória do Teu nome, Senhor. Manifesta a Tua unção, manifesta Teu poder. Usa-nos, ó Deus, segundo a Tua vontade. Glorifica Teu nome, Senhor, manifesta Teu poder. É no nome de Jesus que eu te peço, Pai. Nos guarda, Senhor, de todo perigo. Nos guarda, Senhor, de todo laço maligno, que tudo aquilo que esta terra nos oferece, que nós possamos entender que não é necessário, mas que precisamos buscar a Tua presença e andar nos Teus caminhos. É no nome de Jesus que eu te agradeço, Pai, por todas as vidas que estarão assistindo este vídeo e por todos aqueles, Senhor, que em nome de Jesus irão aceitar o desafio desta aliança. É no nome de Jesus que eu te agradeço para todos sempre, Senhor. Amém. Glória a Deus. Querido, muito obrigado pela tua presença. Mais uma vez eu reforço o pedido, deixa seu like, se inscreva no nosso canal, passe este vídeo para todos os seus contatos, todos os seus grupos sociais e que em nome de Jesus nós possamos alcançar o nosso objetivo, que é o de semear a palavra de Deus. Um forte abraço, um beijo no coração e até o próximo vídeo, se assim o nosso Deus permitir.